creram no Senhor. Ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor, o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? Disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora de sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pedro, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estás aqui? E disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem por testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouviste as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a receber, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te,
eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntados. E disse: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim, sem contradizer, porquanto, pois, por que esta razão mandaste chamar? E disse Cornélio: 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a jovem, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, ele vindo de Flaco. Logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse: o Evangelho é pregado em Antioquia aos gentios. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminhavam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com o propósito do coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles, por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse
podendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por eles a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na hilarga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, caiu das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargas. Ele o fez assim. Disse mais: lança as costas a tua capa e segue. Saindo, seguindo, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Quando passava, a primeira e segunda guarda chegaram à porta. De ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e o livrou da mão de Herodes de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou justiçar. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, e com ele, e obtendo a amizade de Basto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo
a João, que tinha por sobrenome Marcos. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Elimas, o encantador. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bara Jesus, o qual estava com o prefônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, e assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falar. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com as mãos, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braços poderosos tirou dela. Suportou seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, destruindo as 7 nações na terra de Canaã, e ele o poder sobre todos eles. Depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízo até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Quando este foi retirado, levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão, conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade.
descendência deste, conforme a promessa levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda de Ele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, dos que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, e embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o no madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiam da Galileia a Jerusalém, que são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho, és tu hoje, te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o. Assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Vê depois que não venha sobre vós o que está dito aos profetas: Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crerei se alguém vou-lo contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. E despedindo da sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhe, exortavam a que permanecessem na graça de Deus. No sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contra, diziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Permiste que vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas vós que a rejeitais, e vós não julgais digno da vida eterna. Eis que nós voltamos para os judeus,
porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição à volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creio uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E, havendo um motim, tanto do judeu como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônica, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo-o que Paulo fizera, levantaram a sua voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e guirnaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, vós anunciando que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez os céus e a terra, e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá o céu, dando-vos chuva e templos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que a multidão lhe sacrificasse. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo
o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhe, pois, comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendado a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira ao gentil a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão, capítulo